Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Networker. Hoje, novamente, aí com um tema bastante importante, um tema bastante interessante, inclusive um tema especial. Já aí vou passar para vocês. Gostaria de reforçar que os nossos temas aqui no podcast Networker são gerados sempre a partir aí de informações do mercado, negócios, networking. Também trazemos cases de sucesso, pessoas, empreendedores, empreendedoras, empresários, empresárias, colaboradores aí que se destacam por algum motivo, tem algum case de sucesso, representantes públicos, de órgãos públicos também, já tivemos entrevistas aqui com esse tipo de tema. Então as nossas pautas sempre são formadas por esses assuntos, tá ok? Bom, gostaria de pedir para vocês que acompanham aí o nosso podcast Networker para fazer a sua inscrição no nosso canal de YouTube da Croma TV, também seguir as nossas mídias sociais, deixe lá o seu like caso você tenha gostado dos nossos conteúdos, especialmente também para você que quer acompanhar na sua casa, no escritório, na escola, na faculdade, onde quer que seja, baixe o app da Croma TV no seu celular. Baixando o app fica muito fácil para você acompanhar a nossa programação ao vivo. Basta clicar ali no ícone do app, na televisãozinha ali, que tem um ícone, e você já vai ter acesso ao conteúdo dentro da programação prevista. O Networker toda semana, de segunda a sábado, às 9 horas da manhã, e um novo conteúdo para você todas as segundas-feiras. Então vamos lá. Hoje o tema que nós trouxemos aqui para o nosso bate-papo no podcast Networker é projetos sociais de verdade. E eu repito, projetos sociais de verdade. Para tanto, convidamos aí o idealizador de um projeto bastante especial, importante, que está sendo executado, realizado na cidade de Osasco. O gestor, ele vai se apresentar com um pouquinho mais de detalhes. Rafael Alves, bem-vindo, Rafael, ao podcast Networker. Eu gostaria que você nesse momento então se apresentasse um pouquinho mais para o nosso público, que é formado em especial aí por empreendedores, empreendedoras, profissionais autônomos, microempreendedores, empresários, colaboradores em geral de empresas. Por gentileza, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Ronaldo, pelo convite. Fico feliz de estar aqui, fico feliz de saber que você está atuando desta maneira. Eu sempre falo, se não fosse as pequenas rádios, as pequenas TVs, o Brasil não saberia quase nada do que está acontecendo. Se a gente fosse depender só das gigantes que as pessoas assistem diariamente, a gente não saberia quase nada. Então, parabéns e muito obrigado por esse espaço. Legal, não, imagina, nós que agradecemos aí a sua presença, eu sei inclusive da sua agenda aí que é bastante concorrida, então nós agradecemos. O Rafael Alves é uma personalidade, eu considero assim uma personalidade, estudamos bastante a respeito aí do projeto dele, temos aí algum envolvimento já dando apoio pelo Connect, eu mesmo, Ronaldo Vitória, apoio muito, ele enquanto aí gestor e idealizador desse projeto, que se chama Rede Social de Osasco, e ele vai falar um pouquinho aí para nós, tá legal? Ok, então vamos aí. Eu quero, antes de iniciar aí algumas perguntas para você que nós preparamos, eu e a nossa produção aqui do Networker, agradecer também o apoio do Connect Biz, canal de network colaborativo, que apoia aqui semanalmente o nosso podcast. Agradecer ao nosso patrocinador, a Erudição, sua plataforma de aprendizagem, consulte. E é isso aí, em breve aí com mais novidades a respeito. Bom, iniciando aqui então o nosso bate-papo, podcast Network com o Rafael. Como surgiu, eu acho que é bacana explicar isso para o público, como surgiu o projeto da Rede Social de Osasco? Fala um pouquinho para nós a respeito. Eu sempre brinco, que eu sou a continuação aí dos projetos da minha mãe, Minha mãe já faz projeto social há muito tempo, Desde que eu nasci eu já encontro minha mãe colaborando com as pessoas. Só que eu já fui do Movimento Nacional de Direitos Humanos, já fui do Movimento Nacional da População de Rua, advoguei para eles durante 3 anos, até na rua cheguei a dormir com eles também, fui do Movimento Nacional da Juventude, fui da UBS, fui da UNE, fui presidente de Grêmio, fui presidente de diretório acadêmico. Então, todo esse caminho aí, há 31 anos eu estou percorrendo. Então, é algo assim que me motiva, colaborar com a sociedade me motiva. Só que em 2013 eu estava colaborando com os advogados ativistas.
o que acontecia? Tinha as manifestações e aquelas pessoas que apanhavam da polícia, sofriam algum tipo de lesão, eles iam para as delegacias e a gente ia lá para saber o que estava acontecendo com eles, né? Porque a justiça tem que ser feita em qualquer momento, então para isso que serve o advogado, a gente acompanhava eles. E até que diziam, né, que para a gente não apanhar nas manifestações de rua, na área da educação, né, a gente tinha que ir de terno e gravata para os policiais não baterem, né? Então não é nada fácil se manifestar nesse país. As pessoas acham que é fácil, mas quando você começa a se movimentar, as pessoas que estão travando o crescimento da nossa sociedade não gostam. E aí foi que eu comecei a ver em 2013, eu falei, nossa, estou fazendo a mesma coisa de 92 a 2013, pedindo as mesmas coisas aqui na rua e simplesmente eu não conseguia alcançar o que eu queria e eu falei, alguma coisa eu preciso fazer de diferente. Então ajudar meu país é uma utopia para mim, naquele momento eu descobri, mas ajudar minha cidade é minha obrigação. E eu comecei a buscar projetos que tinham a ver com a nossa cidade, projetos porque eu acredito muito que a mudança vai vir de dentro para fora. Então de nada adianta ter o melhor presente do mundo se as cidades não forem boas, porque você não mora no país. Né, já se diz uma frase antiga da política, você mora na cidade. Então como que a gente faz para a cidade melhorar? Por isso que esses conflitos que existem aí de Facebook, Instagram, um falando bem do Bolsonaro, outro falando do Lula, na verdade, pouco importa. Porque a gente precisa saber o que o seu vereador está fazendo, o que o seu prefeito está fazendo, o que as associações do seu município estão fazendo, o que o judiciário está fazendo, o que o legislativo... Então, são várias frentes da nossa sociedade, o que os comerciantes estão fazendo, os empresários, a associação comercial que, né, tem lá um trabalho brilhante na nossa cidade, os sindicatos, o que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo por nossa cidade? Aí sim, quando você começa a pegar algo mais palpável, porque ficar discutindo via rede social, ok, é cômodo. Eu quero saber você, o que você está fazendo de bom para a sua cidade, o que você está fazendo de bom para o seu bairro, para o seu grupo, para o seu condomínio, para a sua família, não interessa, o que você está fazendo de bom? Ou você está pensando apenas na sua vida? Se você está pensando apenas na sua vida, você precisa começar a pensar um pouquinho além. Quando você começa a colaborar com o coletivo, as coisas começam a mudar na sua vida. Então, se você está numa igreja, o que você está fazendo, não interessa se é grande, se é pequeno, o que você está fazendo pelo seu pai, pela sua mãe, alguma coisa, você precisa estar fazendo alguma coisa por alguém. Né? Eu sempre falo que o que as igrejas sempre falam, várias religiões falam de 10%, né, do dízimo. Para mim, dízimo, na maior parte do tempo, também é os 10% da sua vida você tem que dedicar à causa coletiva. Eu penso assim. Então você tem que, 10% não é só financeiro. 10% também é o que você faz. E qual é a vantagem de você se dedicar à causa coletiva? Você aprende muito. Ok. Né? Então você sofre também, porque você acaba encontrando o ser humano na sua frente. Só que você evolui demais. E entra muito em contato com Deus, vale a pena. Legal, ok, olha aí, né? Ótimo. Ainda não falei o que é a rede, estamos começando perfeito, ainda. Mas o surgimento, né? Esse gatilho aí Sim. que fez surgir a rede social de Osasco, ficou claro aí, esse gatilho em determinado momento, Sim. em determinado ano, onde você observou sim essa questão de buscar algo que o resultado não estava sendo efetivo e você idealizou o projeto da rede social, sim, pelo que entendemos, e foi aí que teve esse gatilho, muito interessante. Inclusive, né, não vou puxar aqui para o aspecto político, não há necessidade, mas concordo 100% com você. Eu acredito muito, né? O importante é você não ter aí o político de estimação, você tem que estar preparado para criticar e elogiar qualquer político, né? Independentemente se você votou ou não votou, porque nós temos que olhar realmente para o país, né? Vamos falar assim. E gostei bastante também do que você citou, Rafael, essa questão do bairro, porque muitas vezes nessas discussões, né? Olha-se muito para o Brasil, ok, nosso país, mas é como você disse, né? E o micro, e o bairro, né? Então o que eu estou contribuindo para o meu bairro, ou quem está contribuindo para o meu bairro, quais são os vereadores que foram eleitos, independentemente se você votou ou não, e o que eles fazem, no caso, pela cidade, quais os projetos sociais que existem ali que eu posso estar apoiando com esses 10% do meu tempo, né, como um dízimo de esforço ali, como você trouxe aí, bacana. Sim. Agora, é mais ou menos nessa linha. Você sabia que de 6 a 8% do PIB da cidade é gasto com a Câmara de Osasco? Aliás, com a Câmara de todo o município. Qualquer município. De 6 a 8% ele pode gastar. Então tudo que a cidade produz, de 6 a 8% vai ser o gasto que vai ser direcionado, não gasto, mas o valor direcionado para a Câmara do município. Para projetos ou para remunerações, verbas? Para tudo, para pagar o salário do vereador, dos seus colaboradores, assessores, daqueles que trabalham com o legislativo, porque é assim, o Brasil é dividido em 3 poderes. Né? Não existe poder mais forte ou mais fraco.
Existe legislativo, executivo e judiciário. Foi o Montesquieu que fez essa tripartição. Então, chamado lei dos freios e contrapesos. Quando o legislativo corre muito, o executivo puxa, o judiciário puxa. Quando o judiciário corre muito, o executivo e o legislativo puxa. Então, é a lei do freio e contrapeso. Então, a democracia ela serve para quê? Para que os três poderes que estão lá olhem para cada um, para dentro e para fora. Por isso que, quando a gente olha que no executivo tem o exército, e algumas pessoas querem que o exército vá para o poder, eu estou dando dois poderes para o executivo. Eu estou dando arma e poder. Então, quem tem arma não pode ter poder. Então, uma combinação, que não dá certo. Eu concordo. Porque é assim, independente do viés político que você tem. Vamos lá, eu estou aqui. Eu chego aqui e tento te convencer de algo. Você vai falar para mim, não, Rafael, eu penso diferente. Eu chego aqui, coloco uma arma em cima da mesa e falo, você concorda comigo? Eu não preciso falar nada. Você vai concordar comigo, você tem medo da arma. Então quem está armado tem um poder já muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente quer que vá para o poder, porque se o cara tem a caneta na mão, que já é um poder gigantesco, e fora a caneta ele ainda tem armas, tanque de guerra, avião, toda uma estrutura gigantesca, ele fica um ditador. Perfeito. Então, você não vai poder discordar dele. Imagine se você tem lá o seu filho, você vai falar com ele discorda de você, ele está armado. O que vai acontecer? Seu irmão, seu patrão, você vai falar, não, patrão, eu acho que não está certo isso, ele está armado, ele vai falar, não, é verdade, eu acho que você tem razão. Então a gente tem que tomar cuidado muito com fantasias que a gente cria, porque é o dia a dia, a gente tem que olhar o poder e outra. Falar mal de um governante ou de outro é fácil. Seguir o caminho que ele seguiu é diferente. Porque se você, outra frase antiga da política também, se você acha que não tem nenhum político bom, seja você o político, se candidate, faça a sua parte. Mais do que ficar falando mal do que os outros estão fazendo, o que você está fazendo. É chegado o momento da gente começar a tomar consciência que nós somos seres humanos e somos responsáveis por tudo que acontece à nossa volta. Se o país não está bom, a culpa é nossa. A culpa não é de uma pessoa não faz mudança. O lixo que é produzido na cidade é culpa de quem? O meio ambiente está do jeito que está, é culpa de quem? Então a gente precisa entender isso, o que eu estou fazendo. Porque quando você começa a querer fazer, você começa a descobrir o quanto é difícil organizar uma cidade. O quanto é difícil organizar uma família. Se uma família é difícil, às vezes eu não sei nem o que acontece dentro da minha casa, quanto mais dentro de um país. Então a gente precisa, porque a partir do momento que o cidadão começa a se preocupar com o que acontece na sua cidade, ele começa a fiscalizar. Porque quem deve fiscalizar o que o prefeito faz é o vereador. Quem deve propor leis é o vereador. Mas será que está fazendo? Será que não está fazendo? Eu não sei se eu não estou indo ver. Então eu não tenho tempo, mas será que eu posso acompanhar? Tem TV, quase toda a Câmara das grandes cidades tem TV, então procura saber. Ou vai no portal da transparência, vê o que está acontecendo. Eu não tenho tempo, mas final de semana será que eu não consigo fazer alguma coisa? Será que eu não tenho nenhum tempo para olhar para a minha cidade? Porque de nada as pessoas falam para mim assim, mas eu já pago imposto. Ok. O primeiro mundo também paga imposto. Os países mais, economicamente mais fortes. Mas lá as coisas acontecem. E aqui a coisa não acontece. E lá eles cobram. Lá vira e mexe tem algum tipo de manifestação na rua. Aqui não. Então, não é que a gente tem que ir para a rua para se manifestar apenas. Isso é um tipo de manifestação. Mas você pode se manifestar mandando e-mail para o seu vereador, para o deputado, para o prefeito. Você pode marcar audiências públicas que acontecem à noite. Você pode ter os conselhos da cidade. Por exemplo, vamos pegar a cidade de Osasco. São 28 conselhos. Algum conselho vai ser aquele que você gosta, tem do meio ambiente, a gente está vendo agora da pessoa com pessoa em situação de rua, tem da pessoa com deficiência, tem de transporte, mobilidade urbana, no qual eu sou presidente, né? Tem um COMPOD, que é o Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Então, tem 28 conselhos na cidade. Qual você está participando, qual você conhece, qual você já ouviu falar? Tem da saúde. Então, tem vários, tem da educação, você entendeu? Perfeito. Então, através dos conselhos, você consegue também praticar a democracia, praticar a cidadania. Mas, no nosso país, isso é muito pouco. A gente não faz isso. Perfeito, perfeito. É praticar a cidadania por meio do voto, e eu ainda não falei ainda sobre a fiscalização de Osasco. Vamos falar já. Até porque você tocou em temas aí bastante importantes que remete realmente à compreensão, né? O motivo, inclusive, gerador da sua causa, né? O projeto social, exatamente. Sim. É bacana ouvir a tua visão a respeito desse cenário, mesmo que de forma um pouco mais resumida, para que possamos também refletir a respeito disso. Cada um tem a sua opinião, claro. Você citou aí essa questão do poder e da caneta.
política, realmente, você dá muito poder para alguém, isso é muito complicado. Perigoso. Por isso que, né, a própria democracia pede aí tudo separadinho, cada um na tua função. Essa questão de cargos políticos, cargos técnicos, alguns políticos que ocupam ministérios ou secretarias, não importa, e não são técnicos e deveria ser ocupada de repente ali por um cargo, um exemplo. Como ter eu não vou falar ministro, tá? Mas eu vou falar assim, um secretário de economia é apenas um exemplo. Um secretário de economia que não tem formação em economia, sabe? É mais ou menos isso. Claro que tem funções que são políticas, né? Você ter um bom vereador ali para pensar em um projeto social, um projeto voltado para a comunidade. Política social. Exatamente. Então, tudo isso é bastante interessante para se aprofundar realmente aqui no tema desse projeto social de verdade, que é a rede social. A prática da cidadania, se você me permite, Rafael, seja por meio do voto, acredito que seja isso mesmo que falta, né? Praticar a cidadania por meio do voto, mas como você disse, fiscalizar, cobrar, no caso, né, aquele vereador, aquele deputado que você votou, fazer realmente a cobrança. Não serviu, não prestou, não entregou o que você espera, né? Esperava que ele entregasse, ou ele não atendeu ali, não cumpriu o projeto dele. Pratique a cidadania, mude seu voto em uma próxima eleição, é uma forma. Mas como o Rafael falou, o que nós, né, enquanto cidadãos, estamos fazendo dentro do nosso bairro, da nossa cidade? Quais desses conselhos nós acompanhamos, ou mesmo participamos eventualmente ali para contribuir, mesmo que ainda não se ocupe um cargo político. Claro, como ele disse, você pode se candidatar, pode se afiliar a N partidos, ok? Diante disso, eu vou te fazer aqui uma segunda pergunta, um segundo ponto aí que gostaríamos que você falasse, que preparamos para você, que é a respeito da importância dos projetos sociais para o progresso da nossa sociedade. Eu gostaria que você explanasse aí um pouco para nós a respeito disso. Sim. Antes disso, eu queria fazer um comentário. Uma coisa que eu acho muito interessante que acontece nos Estados Unidos, a gente vota no prefeito, certo? Certo. Ele geralmente é a pessoa carismática, a pessoa que é conhecida, a pessoa que, né, todo mundo olha nas redes sociais, comunicativa e tudo mais. Mas eu ser comunicativo, eu ser uma pessoa educada, eu ser uma pessoa que cumprimenta a todos, isso significa que eu sou um bom administrador? Não. Então, nos Estados Unidos, muitas cidades, quando elege o prefeito indica um administrador, um cara técnico, que vai cuidar realmente daquilo que deve ser cuidado. Então, a gente precisa entender que cargos técnicos também são importantes. Por isso que eu sou a favor que 50% da política seja ocupado por técnicos e 50% por cargos políticos. Então, eu acho que na minha vida é assim, eu busco sempre o técnico e a prática. Tanto que eu sou advogado há 20 anos, sou especializado, fiz minha pós em Direito Constitucional pela PUC, né? Fiz o curso de Cidades Inteligentes, estou em movimentos sociais há 31 anos. Então eu gosto de conciliar técnica e prática. Só técnica é vazio, só prática também. Então quando a gente junta os dois, a gente acaba encontrando caminhos que outras pessoas não enxergam. Porque se eu tiver só técnica, eu sou frio. Se eu tiver apenas a prática, eu sou mais coração. Então como que eu faço para unir esses dois caminhos? E aí entro na pergunta que você me fez, a importância dos projetos sociais. Eu entendo, porque quando você vai ser conselheiro tutelar de uma cidade, que vai ter aí no final do ano, novembro, vão ter eleições para conselheiro tutelar que cuida de criança e adolescente, né? O que se pede? 3 anos de prática no meio. 3 anos de prática com criança e adolescente. Eu tenho que comprovar 3 anos. Faço uma prova e tenho que comprovar 3 anos. Para participar de um conselho. Para participar de um conselho tutelar que vai ser remunerado. Para eu ser vereador, eu não tenho que comprovar nada. Para qualquer cargo eletivo, eu não preciso comprovar nada. Não precisa nem ter a formação, né? Nem ter formação. Precisa saber ler e escrever, precisa ser alfabetizado. Né? Mas isso também é muito amplo, né? A pessoa sabe ler o nome, podem considerar ela alfabetizada. Então, a gente, na hora de votar, a gente precisa entender o seguinte. Quando eu contrato um advogado, eu contrato porque ele é legal ou porque ele é bom? Quando eu contrato um médico, eu contrato porque ele é meu amigo ou porque ele é bom? Quando eu vou contratar um profissional para minha empresa, eu contrato porque ele é meu amigo ou contrato porque o currículo dele é bom? Então a gente precisa começar a enxergar o currículo dos candidatos. E por que eu estou falando isso? Parece até que eu estou fugindo da nossa pergunta. Não é. Eu acredito que todo político deveria ser comprovado horas em projetos sociais. Perfeito. Por que isso? O projeto social te coloca de frente com os maiores
problemas da sociedade. A pessoa que está sofrendo vai vir conversar com você. É a pessoa que não é alfabetizada vai vir conversar com você, o desempregado vai conversar com você, a pessoa que está em situação de rua vai conversar com você. Você começa a entender quais políticas públicas estão realmente causando algum efeito positivo, quais estão causando efeito negativo e quais não estão causando nenhum tipo de efeito. Então, essa eficiência que nós não... Você sabia que o maior problema do Brasil não é a corrupção? Qual seria, Rafael? É eficiência. A cada R$1 que eu gasto com corrupção, eu gasto R$3 com ineficiência. O Brasil não é eficiente. Quando você entra nos ministérios, quando você entra nas secretarias dos estados, Ministério da Distrito Federal, nos municípios, nas secretarias, uma secretaria não sabe o que a outra faz. Na própria secretaria as pessoas não sabem o que uma faz, o que o outro faz. Às vezes tem um amigo seu na própria secretaria fazendo a mesma coisa que você, gastando tempo ao dobro. Você poderia muito bem estar junto com ele e as coisas não acontecem. Então, as pessoas precisam começar a entender a importância dos projetos sociais. Projeto social não é um bando de pessoas boazinhas que gostam de ajudar pessoas. São pessoas que impactam positivamente a nossa sociedade. São pessoas que, na maioria, 95%, gastam dinheiro próprio, e eu sou um deles, para fazer projeto social. 95% não tem apoio do poder público. A gente acha que vou montar uma associação, eu vou ganhar dinheiro. De quem você vai ganhar dinheiro? Então, 5% das associações do Brasil tem recurso financeiro. Conseguem esses recursos. E a grande maioria não conseguem. Aí esse número varia de 93, 94, 95, né? Por cento não recebem recurso financeiro. Então, são os projetos sociais que estão na ponta, são os projetos sociais que estão ajudando a Maria, que está lá na comunidade carente, que está ajudando a pessoa com deficiência intelectual, que está fazendo com que aquela pessoa que não tem ônibus para chegar na escola e é cadeirante, ele que vai lá, conversa com o poder público, ele que conversa na escola. Então, essas pessoas, de maneira gratuita e voluntária, fazem um trabalho gigantesco, só que não tem dinheiro para fazer propaganda. Não tem dinheiro para demonstrar o que faz. E com isso, poucas pessoas ficam sabendo. Mas graças a meios de comunicação como o seu, graças à nossa internet hoje, a gente consegue fazer com que mais pessoas comecem a entender a importância dos projetos sociais. Perfeito. E esse progresso, claro, da sociedade, né, que foi o foco aqui da pergunta, ele ocorre por meio dessas ações, atividades desses projetos sociais. Essa questão da verba, né, eu acredito que quem nos acompanha também pode ter ficado com essa dúvida. 5% que você trouxe esse número recebe verba, subsídios, né, vamos falar assim, incentivo, e 95% não. Ao que se deve isso? Você sabe nos informar? Sim. É assim, nós temos aí a divisão. Primeiro setor é o Estado, legislativo, executivo, judiciário. Tudo que é ligado ao Estado, polícia militar, professores, vereadores, prefeitos, juízes, tudo isso é o Estado. Temos o segundo setor, que são os empresários, que são associações ou não, né, com fins lucrativos. Nós temos o terceiro setor, que são associações sem fins lucrativos. Igrejas podem estar nesse meio, lideranças comunitárias, as pessoas que fazem serviços sem pensar no lucro. Então, a nossa cidade, nosso sistema é capitalista, só que essas pessoas vivem num sistema onde o lucro não é o foco. Por isso que eu falo que o terceiro setor é responsável por humanizar a sociedade. É como se ele fosse o hospital social, o hospital da nossa sociedade. Aquilo que não encaixa no primeiro setor, não encaixa no segundo, ele vai para o terceiro, e lá ele é cuidado. Né? Então, cuidado por quem? Na maioria das vezes, por pessoas voluntárias. E por que esse valor não chega até as associações? Uma boa parte é porque, quando eu abro uma associação, ninguém vem me explicar ou me direcionar o que eu devo fazer. A legislação no Brasil, para o terceiro setor, é muito burocrática. Quando eu quero conseguir valores de empresas, a dificuldade é imensa. Então não há nada que facilite. Quando eu quero abrir uma empresa no Brasil, eu tenho a USP, eu tenho o Sebrae, eu tenho as universidades, eu tenho associações comerciais e tudo mais que me ajudam, que me orientam, que eu venho aqui, tem os networking que a gente fez lá. Então existem pessoas que querem colaborar com empresas. Mas quantos grupos querem colaborar com o terceiro setor, com as associações? Quase ninguém. Só que quando o seu funcionário, você é obrigado a mandar embora ele porque ele está bebendo demais, aonde ele vai se internar? Então,
A gente precisa entender que o terceiro setor é uma longa-manos. O terceiro setor é algo que é o amigo do segundo setor das empresas e amigo também do primeiro. A gente precisa enxergar as associações como amigos da sociedade. Pessoas que realmente fazem a total diferença. Aquele, entre aspas, o que ninguém quer, do primeiro e do segundo vai para o terceiro. Ontem, por exemplo, eu estava no centro de Osasco, buscando pessoas em situação de rua que gostariam de ser internadas. Pela manhã, fui lá, levamos uma pessoa, fui lá buscar duas que tinham combinado comigo, né? De duas, um saiu correndo e outra consegui. Só que eu entrei no comércio e fui pedir para um deles se eles tinham um papelão e um saco plástico para eu forrar o carro que eu estava. Carro próprio, de gasolina própria, tudo próprio. Ninguém me custeia fazer isso. E levei esta pessoa, quando eu fui lá pedindo para pro comércio um saco plástico e um papelão para colocar no meu carro, para tirar a pessoa que está incomodando, porque isso incomoda os comerciantes, as pessoas que ficam lá na frente do comércio dele. O que ele falou para mim? Eu quero que as pessoas morram. Ele está doente. O comerciante está doente. A pessoa que está em situação de rua está doente. A gente agora vai produzir um projeto que a gente vai tentar levar psicólogos para essas pessoas que estão lá em volta deles. Então, não só as pessoas que estão em situação de rua estão doentes, o comerciante também está doente porque não aguenta. Porque ele fala, pô, as pessoas não vêm no meu comércio porque tem pessoa em situação de rua lá na frente. E aonde a gente levou isso? Numa comunidade terapêutica, que gratuitamente cedeu espaço para a gente. Gratuitamente cedeu espaço. Então, essa pessoa que estava em 30 anos em situação de rua, espero eu, que Deus, que ele consiga, né, aproveitar essa grande oportunidade que Deus deu para ele e que ele volte uma pessoa diferente, não mais em situação de rua, mas uma pessoa que realmente consiga buscar emprego, consiga buscar uma recolocação profissional no mercado de trabalho, né, e pare de viver em locais insalubres, em locais desumanos, né, e volte realmente a voltar a ser um ser humano, né. Então, quem fez isso? O terceiro setor, com doações. Então essa pessoa que recebeu, até mandar um abraço para ele, para o Ronaldo, chama Ronaldo também, né, do Filhos da Luz, é um projeto social que ajuda demais o nosso Compode, né? Então é muito importante essas pessoas e tudo de forma gratuita e voluntária. Ah, legal, ok, bem entendido. Essas ações estão todas vindo aí no caso desse projeto social aí parceiro de vocês também. Sim, e o que acontece, né, vou continuando na explicação, a maioria das associações não tem documentação correta. Como que eu faço? Por isso que lá em Osasco a gente tem a Casa do Terceiro Setor. Estamos indo aí para o segundo modelo dela, porque o primeiro a gente conseguiu atuar por uns 2 anos e pouco, mas como é gratuito as pessoas saíram, agora eu estou buscando novos profissionais. A ideia é a gente dar orientação para as associações. Perfeito. Com advogado, com contador, com assistente social, com captador de recurso. E a casa do terceiro setor é um projeto social também. Projeto social ela também. Ela não nasceu a partir do poder público. Não. É um projeto social. Não. Tudo é sociedade civil. Tudo é sociedade civil. Porque a gente precisa entender que a sociedade civil precisa forçar para que os poderes públicos façam alguma coisa. Eu preciso me organizar primeiro e depois cobrar do poder público. As pessoas querem fazer antes. Querem cuidar primeiro do telhado antes de cuidar da base. Então, ao invés de todo problema que eu tiver, eu procuro o prefeito e o vereador, vamos nos organizar. Sim. Será que eu preciso deles nesse primeiro momento? Às vezes nem preciso, e às vezes nem vou precisar. A gente tem todo o poder emana do povo, está na nossa Constituição. A maior autoridade de uma cidade é o povo. Perfeito. Tanto que a gente consegue tirar qualquer político se a gente quiser. Exatamente. E já foi feito no nosso país mais de uma vez. Exatamente. Né? Então, a gente precisa entender a força que a gente tem. Mas mais do que isso, a gente precisa começar a atuar. A gente não atua como cidadão. Sabe por que a gente não atua como cidadão? Vou até dar uma explicação, que às vezes as pessoas pensam que que o problema é do brasileiro. Vamos lá, a gente pega um país aqui do nosso lado, Argentina. Quando eu tive aula na pós-graduação com uma professora, tive prazer de ter aula com professores do mundo inteiro. Uma que me chamou a atenção foi uma professora de Buenos Aires, da PUC de Buenos Aires. E ela falou o seguinte, lá no nosso país, quase tudo que o prefeito vai fazer e os vereadores, eles precisam questionar a sociedade. Então, é feito pesquisas populares para saber, né, aonde você quer que o dinheiro seja gasto.
Diferente do nosso país, que isso não acontece. A gente vota, depois de 4 anos vota novamente, depois de 4 anos vota novamente. Então a gente acaba terceirizando os nossos problemas. E a gente não tem condição de intervir. Então, As chamadas consultas, né? Consultas popular, né? Sim. Né? Então a gente precisa, numa reforma política, fazer com que o povo seja mais acionado. Porque às vezes o político acha que deve ser criada uma creche naquele local, para criança, como eu já vi isso acontecer. Quando na verdade a creche não deveria ser para criança, deveria ser para a terceira idade, porque aquele bairro não precisa, não tem muita criança, tem mais senhores de idade, que precisariam muito dessa creche para a terceira idade. Só que o que acontece? Faz uma para criança. E o que acontece? Não é ocupada. É ocupada por outro município que precisa. Muitas vezes isso acontece até por falta de experiência e conhecimento do próprio político, Então, que está ali ocupando uma determinada função. E ele deveria ter esse mínimo de conhecimento. Então, onde nós voltamos de novo à discussão da questão da mistura do técnico com a questão do ser político. Ok, isso é ótimo também, né? A pessoa ter o perfil, o conhecimento político, isso é muito necessário. Eu, pessoalmente, entendo que toda pessoa que ocupa um cargo político, um vereador, um deputado, eu não vou nem falar uma administração, tá? Não vou falar uma graduação assim, mas deveria ter pelo menos um curso específico de gestão pública, no mínimo. Tudo bem, tem que ser alfabetizado, ok, mas somente isso não basta. Teria que ter pelo menos, no mínimo, um curso de gestão pública. Senão não funciona. Agora, como você falou aí, né, trouxe bastante direção para nós, inclusive, você que nos acompanha, cobre, no caso, esse vereador, esse deputado, né, não importa aí do seu município, do seu estado, cobre qual o projeto social que ele já atuou, que ele traz essa bagagem, essa experiência, ou mesmo que ele apoia, ou qual o projeto social que ele apresentou em formato de projeto na Câmara, no caso, né, para aprovação dos demais dentro do município. Como o Rafael falou, nós que temos que realmente colocar a mão na massa ali e fazer a coisa acontecer, senão fica difícil. Eu quero, você fica à vontade para complementar, mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você, Rafael, que seria a abrangência do projeto Rede Social de Osasco, ou do projeto que envolve aí a Casa do Terceiro Setor, né, como você explicou. Hoje, qual que é essa abrangência, né? Até onde vai esse projeto? Certo. Uma coisa que a gente precisa aprender no nosso país é fazer pesquisa. Eu não sei quantas crianças na nossa cidade tem de tanto a tanto. Eu não sei quantas pessoas ganham de tanto a tanto. Então eu não consigo desenvolver políticas se eu não tenho números. No Brasil não tem costume de fazer pesquisa. A nossa última pesquisa está sendo feita uma agora, que foi maior conflito no governo passado, não tinha nem recurso para isso, foi tirado recurso para isso. O censo. O censo. A última tinha sido feita em 2010. Eu não sei quantas pessoas em situação de rua tem no Brasil. Eu tenho uma estimativa. Eu não sei quantas pessoas de verdade tem com deficiência intelectual, com deficiência física, eu não sei. Como que eu vou? O Brasil, isso é muito engraçado. A gente não tem um currículo municipal nas cidades brasileiras. Só tem o nacional. Vai se demorar aí mais uns 10 anos para ser obrigatório toda a cidade ter o currículo. Como que eu não tenho um currículo se o currículo é básico? Então, muitas das vezes, a gente ainda está brincando de ser um país. A gente não tem uma política nacional para o esporte. Por isso que é tão importante os projetos sociais. Porque eu falo que projeto social é como se fosse nanotecnologia. Você pega a Fundação Casa, de Osasco, por exemplo. Se a gente tivesse um projeto social para criança e adolescente, a gente fecharia a Fundação Casa. Então, é só fazer um projeto social grande para criança e adolescente que a gente fecha qualquer local. Então, qual é o problema? A dependência química alcoólica, vamos fazer um projeto no município inteiro. Ninguém mais vai usar droga aqui nesse município. Ou de forma abusiva, né? Recreativa as pessoas usam, mas de forma abusiva. O que será que a gente pode fazer? O que as pessoas estão precisando? Estão precisando de psicólogos? Através do SEDEC, até mandar um abraço para o Claudino, é feito mais de 1.000 atendimentos. Uma associação faz mais de 1.000 atendimentos psicológicos. Imagina se a gente tivesse isso espalhado pela cidade inteira. Então, o poder dos projetos sociais é infinitos. 53% do PIB da Alemanha vem de projetos sociais. 43% do PIB do Japão vem de projetos sociais. Até 30% do PIB dos Estados Unidos vem de projetos sociais.
Você imagina que eu vi uns números lá, 1,76 trilhões de dólares vem do terceiro setor nos Estados Unidos. É pouco, é mais que o nosso PIB, só em terceiro setor. Porque lá existem pessoas que querem capacitar aqueles que querem atuar nas associações. Se você quer atuar ajudando pessoas, por que eu não incentivo você? Então, a Rede Social de Osasco, falando um pouco dela, que é um projeto que foi começado em 2015, por que nós criamos a Rede Social de Osasco? Teve uma chacina em Osasco, 32 pessoas mortas em 3 semanas. Conseguimos que 10 advogados conseguissem ajudar as famílias de lá, através do Mackenzie, ajudaram, mas mesmo assim, né, como eu sou advogado, estava atuando, colaborando com eles, mas mesmo assim, eu vi que o bairro estava muito triste. E aí eu pedi apoio à rede social do centro, que eu já estava fazendo serviço, trabalho com eles, colaborando com eles, que é um projeto que acontece na cidade de São Paulo, né, que é dividido em áreas também. E aí, gostaram da ideia, fomos para Osasco e levamos o primeiro mutirão do bem. Foi em fevereiro, dia 20 de fevereiro de 2016. Fizemos mais outros mutirões, atendemos aí mais de 40 mil pessoas. No mutirão do bem, a gente fica 3 meses no bairro, a gente conhece o bairro, leva poupa-tempo, Defensoria Pública, Ministério Público, OAB, várias secretarias da prefeitura, várias associações, várias universidades. É maravilhoso. São vários serviços levados para a população num único dia. Então, que a pessoa demora às vezes um mês para conseguir finalizar, ela finaliza em poucas horas. Levamos, eles gostaram, só que as pessoas falavam, o que eu faço depois que o mutirão do bem acaba? E aí eu comecei a buscar pessoas que gostam de praticar o bem e colocar num grupo de WhatsApp. Num grupo principal que pegava o Osasco todo. Só que eu vi que apenas um grupo era pouco. E aí criamos 19 áreas. E de acordo com o local onde a pessoa mora, a gente vai colocando ela nos grupos de WhatsApp para que ela comece a atuar no bairro onde ela mora. Para que ela comece a ajudar as pessoas que moram próximo da casa dela. Para que facilite a vida de quem quer colaborar. E assim eu não preciso rodar a cidade inteira para colaborar com alguém, porque do seu lado, pode ter certeza que tem alguém que está precisando. Na África tem gente precisando, tem, mas do lado da sua casa também tem. Na maioria das vezes. Que a grande parte é periferia. Então poucas pessoas moram em locais nobres. A maioria mora em periferia. E quem ajuda realmente é a periferia. 53% do PIB do Brasil é bancado por quem ganha até 3 salários mínimos. Quem banca o Brasil não são os ricos, são os pobres. Então a gente dividiu Osasco em 19 áreas e começamos a entender como funcionava a cidade. Só que daí começou a surgir outras demandas. Aí a gente desenvolveu a Rede Social de Osasco Educação. Hoje tem um curso de alfabetização para adultos e cursinho popular para jovens da periferia. E aí, isso tudo feito com associações. A gente vai lá e colabora com as associações e as coisas acontecem. E a gente abre setores da Rede Social de Osasco. E aí, através do... Esse é o Instituto Baobá que faz, a Cláudia que faz a área da educação. E tem o Robertão, através da Associação do Novo, também a gente criou a Rede Social de Osasco Habitação. Ele conseguiu, não em Osasco, ele é de Osasco, mas não conseguiu em Osasco, mas conseguiu se inscrever na cidade de São Paulo, no projeto Pode Entrar. E conseguiu, hoje ele está assinando, a gente foi lá assinar, há umas 2 semanas atrás, 224 unidades habitacionais populares. Uma associação, ele fala, o negão que não tem carro, pobre, conseguindo 224 unidades habitacionais para outras pessoas também carentes. Uma associação está fazendo isso. Quanto ele ganha para fazer isso? Quanto o Instituto Baobá ganha para fazer isso? Quanto a Cláudia ganha para fazer? Não ganha. A gente tem um outro projeto que você conhece lá, que é a Rede Social de Osasco Empreendedores, que a gente tem lá /produtores. A gente faz uma vez por mês também eventos no calçadão de Osasco. Fazemos eventos em condomínios, levamos feiras, né, de artesanato, hortifruti, alimentação. Então, diversos produtos a gente leva para eles. Então, a gente tem um projeto, Abrace Sua Escola, que a gente vai até a escola e pinta a escola, reforma a escola, planta árvore na escola, faz diversas coisas com quem? Com o próprio bairro. A gente chama o bairro para atuar. Temos o Mutirão do Bem também, como eu já disse. Então, é um projeto que a atuação dele hoje é na cidade de Osasco, mas também, a gente, se Deus quiser, num futuro aí próximo, a gente consiga levar esse modelo, porque eu acredito que é um modelo de cidadania, é um modelo que faz com que a pessoa entenda que a cidade pertence a todos que nela vivem. Perfeito, a abrangência é grande, né? Então o projeto aí, Rede Social Osasco, por meio desses braços, essas verticais aí, você citou algumas, Rede Social de Osasco, empreendedores, educação, habitação,
É bastante abrangente, Sim, realmente. E, Rafael, qual é o público-alvo? Logicamente que um projeto social, nós imaginamos que o foco principal é olhar ali para quem tem uma carência maior, acredito, né? Mas também pode olhar para todos, claro, que tiverem interesse. Mas qual é o público-alvo? Como que vocês trabalham isso dentro do projeto? Dentro de cada categoria, claro. Tá. O público-alvo são todos. Porque existe aquele que precisa de ajuda e aquele que precisa ajudar. Todos precisam colaborar. Às vezes um professor, ele vai ajudar na alfabetização de adultos, mas ele também está ganhando muito. Não tem um que não entre num projeto social que não saia diferente. Todo mundo sai mais ser humano. Todo mundo sai mais com amor, mais acreditando que uma sociedade melhor é possível, acreditando que... Porque quando você começa a fazer, você começa a jogar e para de sair da arquibancada. A gente precisa de menos gente na arquibancada e mais jogador. Parar de apenas ficar torcida, A e B, vem pro jogo. Aqui embaixo a coisa é diferente. Aqui embaixo que a gente precisa de você. Lá em cima, falando o que você deve fazer, né? Direcionando é muito fácil. Vem pra luta, vem, desce aqui, vem sentir o cheiro da necessidade. Porque eu acredito muito que o Brasil, ele pode ser muito melhor do que ele é. Basta que a gente queira. Quando você abre a janela da sua casa, é a cidade que você tanto sonhava? Ou será que a gente pode transformá-la num local melhor? Eu, às vezes, posso não mudar meu país, mas eu posso mudar minha rua. Posso mudar minha família. Voltando àquele velho assunto que a gente estava conversando aqui no início, o que você está fazendo? Para de terceirizar o problema de uma cidade. O problema é seu também, você vive nela. Você é tão responsável como qualquer outro. Só que outros assumiram mais responsabilidades, foram à luta, conseguiram, porque se candidatar e ganhar também não é fácil. Né? Assumir um cargo de juiz também não é fácil, você tem que estudar bastante. Qualquer outro cargo de autoridade não é fácil. E junto com o cargo de autoridade vem a responsabilidade. Agora, se você acha que você não está sendo representado por nenhum deles, crie esse caminho, vá na direção deles. Não necessariamente para ajudar uma sociedade você precisa se eleger a qualquer cargo. Você pode ser um ótimo pai de família, que você já vai estar ajudando a sociedade. Você pode ser um ótimo professor, um ótimo advogado, um ótimo médico, mas você também pode participar dos conselhos da cidade. Você pode montar uma associação, ou melhor do que isso, você pode procurar uma associação no seu bairro e ajudar essa associação. Que você vai ver o quanto você vai crescer como ser humano, você vai ficar uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais comunicativa. Vale a pena. Legal, então atenção você que nos acompanha aqui no Podcast Networker. Você precisa de ajuda? Ok, busque um projeto social que certamente, né, aderente ali à tua necessidade, mas se você não precisa de ajuda, pense, você pode ajudar. Então também da mesma forma como a nossa personalidade aqui hoje na área nos ensinou aqui, não precisa de ajuda, mas pode ajudar. Dedique ali um tempo, consulte ali os projetos sociais que se esforçam dentro do seu bairro, dentro do seu município e vejam de que forma que vocês podem somar, seja com uma presença em um determinado evento para ajudar, seja em uma ação de rua, eu acredito que seja nessa linha, sim, trazendo ideias, né? Eventualmente até com doações financeiras também. Isso é correto, né? Pensar sim, que pessoas, empresários, pessoa física, fala um pouquinho para nós como funciona isso. Pode ter doação nesses projetos sociais, que na verdade o dinheiro sai do bolso de vocês, sim, organizadores. Sim. Uma parte do seu imposto de renda pode ir para qualquer projeto social. Uma coisa muito fácil e rápida de você ajudar qualquer projeto social é a Nota Fiscal Paulista. Você vai lá, entra no site da Nota Fiscal Paulista, cadastra o seu CPF com uma entidade que você mais gosta. Tudo que você gastar no seu cartão de crédito, uma parte vai para todo lugar que você colocar o seu CPF, né, que as pessoas podem ter CPF, pode ser cartão de crédito ou débito. Tudo que você gastar, uma parte vai para a associação. Qual a melhor parte? Uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, não sei agora falar exato, tem um sorteio de R$1 milhão para você e para a associação. Você, além de estar ajudando uma associação, você corre o risco ainda de ganhar R$1 milhão. Isso, para qualquer pessoa. Essa forma, essa regra, né, essa lei, é para qualquer município? Ou você está... O Estado de São Paulo. É o Estado inteiro? O Estado de São Paulo, Nota Fiscal Paulista, o Estado de São Paulo. Tem a nota fiscal do município também em São Paulo, também na cidade de São Paulo, mas o Estado tem a nota fiscal paulista. Então você pode se inscrever lá e você corre o risco ainda de ganhar R$1 milhão.
Então vale a pena. Legal, olha aí, né? Eu conheço, né, essa informação, mas é bacana você trazer realmente, a gente até provoca um pouco aqui alguns assuntos, porque sabemos que é importante para quem nos acompanha. Então, você que está nos acompanhando, né, já recebeu a dica aí do Rafael Alves para fazer a sua inscrição, nota fiscal aí, Sim. paulista, né, no caso. Sim. E dessa forma você estará contribuindo também para um projeto, uma instituição, no caso. E contribuindo com você também, né? Inclusive é o projeto da Rede Social Osasco, por exemplo, se a pessoa quiser fazer uma doação, também pode ser dessa forma? Aí teria que ser pela Casa do Terceiro Setor. A Casa do Terceiro Setor. Então, se eu quiser ajudar lá, por exemplo, o projeto social da Rede Social de Osasco, eu tenho que colocar lá como instituição a Casa do Terceiro Setor. Sim, sim. Olha aí, interessante. Vou pensar nisso. Então, a gente, com isso, você começa a entender que não está tão difícil mudar o nosso país, mudar o nosso estado, mudar a nossa cidade. A gente precisa apenas se organizar. Se a gente conseguir se organizar, por exemplo, você sabia que tudo que a gente consome de alimentos numa cidade, a gente consegue plantar nela? Eu não tinha essa informação exata. Sim, a gente não pensa nisso porque a gente pensa sempre no CEAGESP aqui no estado de São Paulo. Sim. Né? A gente pensa em estados como Mato Grosso, que é a maior produção de soja. Aliás, né, quantas pessoas comem? Poucas, não é tanto assim comem soja, mas o Brasil, a maior parte é para ração, né, não é para alimento de pessoas. Né? Mas o Brasil é o maior produtor de soja do mundo e isso é um dinheiro gigantesco. Né? Mas os alimentos que a gente consome numa cidade, a gente poderia conseguir plantar nela, só que a gente não planta. Pega a cidade de Osasco. Quase toda a cidade inteira tem água embaixo do solo. A gente poderia fazer poços artesianos. A gente poderia ter energia solar, fazer uma compra coletiva para ter uma painel solar na cidade inteira. A gente não dependeria da Enel, da Sabesp e nem do CEAGESP. A gente teria uma cidade autossuficiente. Mas aí é onde entraremos aí numa discussão novamente, né, com um viés um pouco mais político, acredito. Queremos. Quem? O poder público. Quem é o poder público? Os poderosos, então, né? Quem é mais, quem eu falei aqui, esses que nós votamos. Então, mas quem é mais poderoso de acordo com a Constituição? Então, exatamente. Mas assim, em quem votamos, né? Eu não quero entrar então, nesse mais mérito. do que isso. Então, não é mais do que isso. Não é quem votamos, não. Pouco importa em quem votamos. Todo poder emana do povo. A pessoa mais poderosa de uma cidade é o povo organizado. Não existe melhor ferramenta do que o povo organizado. Quem tiver em dúvida, olha a nossa Constituição, artigo 1º. Está escrito lá, todo poder emana do povo. Então está na hora da gente achar que eles são poderosos. Eu só acho que, quando eu acho que alguém é poderoso, ela se torna poderosa. Nós temos que parar de... Eles são nossos... Todo mundo que está num servidor público, ele está lá para servir o público. Servir quem paga os impostos. Para isso que foi criado o Estado. Perfeito. O Estado ele foi criado para servir aqueles que moram nele. Se a cidade está perdendo a função dela, é nossa responsabilidade fazer que a cidade tenha novamente a função de receber as pessoas que estão nela. Como que a gente aceita esse número alto de violência, esse número alto de pessoas em situação de rua, esse número alto de dependente químico alcoólico espalhado pela cidade? Novas drogas surgindo, como que a gente aceita isso? Eu falo muitas vezes aqui, até aproveitar esse momento, por que quando a gente pensa no dependente químico, para que serve? Para existir o dependente químico tem que ter a droga, certo? Ok. Sabia que para o usuário de crack, ele não consegue usar o crack se não for o cigarro? Ele tem que fumar cigarro para ter o crack? Quanto que a Philip Morris, a Ambev, a indústria farmacêutica, quanto que ela disponibiliza para a sociedade para ajudar essas pessoas que são os dependentes químicos e alcoólicos, para essas pessoas que realmente estão dando um grande problema para a sociedade e também causando problema para a própria vida? Essas grandes empresas que têm grandes lucros, qual a responsabilidade que ela tem em cima do produto dela? Então, elas precisam começar a entender que uma boa parte do que elas lucram precisa voltar para a sociedade. Porque as comunidades terapêuticas, os NAs, as igrejas, os CAPs da vida, eles estão cansados de tratar essas pessoas e de forma paliativa. Porque a gente precisa de um modelo, de uma política mais robusta. Perfeito. Para que a gente consiga fazer com que essas pessoas parem, né? Porque são doentes. Sim. Como que a gente faz para parar essa máquina de fazer tanta pessoa doente? Porque uma pessoa doente não é um problema só dela. Ela deixa o filho doente, ela deixa a esposa doente, ela deixa a mãe doente. Então, ela vai adoecendo a nossa sociedade. Além de adoecer ela adoece a nossa sociedade. E as empresas
essas gigantes, o que elas estão fazendo, porque os produtos dela causam dependência. O que elas estão fazendo para melhorar a sociedade. A gente não pode esperar apenas do poder público, porque Exatamente. grande parte de tudo que acontece vem de empresas. Sim. Aliás, quem manda no mundo são as empresas, não é o poder público. Ok, esse tema, claro, é um tema bastante abrangente, né? É uma opinião, né? Uma opinião aí, uma visão do nosso convidado, Rafael Alves. Logicamente que em partes, muita coisa eu posso concordar como apresentador, não vem ao caso, é apenas uma opinião, né? Aprendendo sempre com quem é especialista na área. Eventualmente em outros pontos tenho alguma dúvida ou alguma discordância, e da mesma forma você, cada um tem a sua posição. E pode fazer as perguntas que eu tô aqui para isso. E assim, é legal que um tema desse, claro, a gente pode combinar em outro programa também, trazer um tema com uma discussão mais abrangente nessa linha e trazer outros convidados também especialistas em cada um de sua área para defender a sua posição. Bom, estamos indo aí na reta final do nosso podcast. Quando o papo é bom, eu falo o seguinte aqui para a produção: quando o bate-papo é bom, o tempo passa voando, né? E quando eu só para a pessoa entender bem, quando eu falo de empresas, são as grandes empresas. Sim. Grande empresa não é aquela que eu conheço o cara do meu bairro, não. Grande empresa significa 1% do PIB mundial. São aquelas que detêm... empresas de grande porte, multinacionais, não, né? Exatamente. 1% são aquelas, 1% mais rico do mundo. Né? Você sabia que na época da pandemia foi feita uma pesquisa que se os bilionários doassem 90% do que eles têm, eles ainda ficariam bilionários? Olha aí, uma informação bastante interessante, né? Os 6 mais ricos do Brasil, se eles gastassem por 36 anos, aliás, se os 6 mais ricos do Brasil parassem de trabalhar hoje e gastassem R$1 milhão por dia, eles demorariam 36 anos para gastar todo o dinheiro que eles têm. É uma bela aposentadoria, né? Você não acha que é uma bela aposentadoria? É uma bela sacanagem também com a gente. Bom, vamos retomar aqui, no caso, o nosso bate-papo, né, do Podcast Network, como eu disse, indo para a reta final. Gostaria de fazer uma última pergunta ao Rafael. Guarde aí uma dica para o final, que eu vou te pedir uma dica do especialista nessa área, tá bem? Eu gostaria que você falasse aí rapidamente, né, se esse projeto que você é o idealizador da Rede Social de Osasco, a Casa do Terceiro Setor, se ele caberia, né, também em outros municípios. Eu tenho uma resposta, mas eu gostaria que você explicasse isso. E o que vocês também planejam para o futuro do projeto, por favor. Ele cabe em qualquer cidade, só que eu tomei uma decisão em 2017, eu tentei liberar ele para uma outra cidade e a pessoa utilizou ele de forma incorreta. Ele usou para ser oposição a um governo local. E esse terceiro setor não pode ser oposição de ninguém. Terceiro setor, oposição vai para o mundo da política. Não dá para misturar, né? Não dá para misturar. Política Cada um no seu setor. Né? Quando chegar a campanha, o cara pode contar a história dele, pode pedir voto da forma como ele quiser, mas não pode se utilizar do projeto social em si, que está no terceiro setor, para tentar ser oposição ao primeiro. Está indo contra a cidade de alguma forma, né? Então, eu falo que não existe oposição. Existe pessoa que faz o certo e pessoa que faz o errado. Quem está errado é errado, não é oposição. Fez errado, está errado. Então, a gente tentou levar ele para uma outra cidade, está vendo muito bem, até a pessoa utilizar, infelizmente, essa ferramenta de maneira incorreta. Então, eu falo que quando a gente estiver mais forte na cidade de Osasco, quando a gente entender que a gente já conseguiu resolver todos os problemas do projeto, a gente consegue sair para outro lugar. Mas, claro, se uma pessoa vier conversar com a gente e tudo mais, a gente consegue orientar ele a tentar levar a ideia. Não tem problema nenhum. A gente leva a nossa experiência, a gente conversa, passa para a pessoa o que a pessoa deve fazer, o que a pessoa acha, né? O que a gente está aqui é para colaborar, não interessa como, né? Perfeito. Então a gente está aqui para colaborar. A parte mais importante, a pessoa entender que a mudança da cidade dela vai depender dela também. A cidade que tanto a gente sonha depende da gente, né? Então a gente precisa começar a fazer a nossa parte. Caso contrário, as cidades continuarão da mesma forma. Legal, ótimo. Então, todos os municípios podem sim olhar para esse modelo, para esse case de sucesso do projeto aqui da Casa do Terceiro Setor, a Rede Social de Osasco, e levar. Inclusive, se você é um ativista, alguém do poder público ou não, e tenha um projeto social relevante na sua região, na sua cidade, no seu bairro, mande aqui para nós, no nosso e-mail aí que está no GC, contato@connectbusiness.net.br, e podemos aí entender um pouco mais e trazer
trazer para o nosso público aqui do Podcast Networker conhecer. Fica aí o convite para você que nos acompanha, tá ok? Inclusive, só para falar, né, também, pelos trabalhos sociais que eu faço na cidade, eu fui convidado pelo prefeito de Osasco, Rogério Lins, mandar até um abraço para ele, que está fazendo um grande trabalho lá. Hoje eu sou diretor da Secretaria de Governo. Por quê? Eu quis conhecer também como que a máquina pública funciona para poder colaborar mais também. Foi um ótimo passo, porque hoje eu estou conseguindo colaborar com mais pessoas, com mais projetos, né? E, além disso, eu sou presidente do Conselho Municipal de Política sobre Drogas na nossa cidade. Então, é isso. Faça. Né? Que as coisas começam a acontecer. Legal, bacana. Rafael, então eu vou chamar aqui nessa reta final o nosso painel da Dica do Especialista. Certo. Todo convidado que passa aqui no nosso podcast Networker, o nosso público sabe disso, traz uma dica do especialista, tá bem? Então, chamando aí o nosso painel, por favor, qual é a dica do especialista que você deixa para nós hoje? Uma dica? É que as pessoas começam a entender que a cidade pertence a todos que nela vivem. Né? A gente precisa começar a falar menos e agir mais. A gente precisa entender que a cidade ela pode ser muito melhor. A cidade ela precisa ser feita primeiro para as pessoas. Se você quiser andar de ponta a ponta na sua cidade, você vai ver o quanto é difícil você ir a pé. O quanto as calçadas são ruins, o quanto a locomoção é ruim. Então, que cidade é essa que você gostaria? Ou você vai precisar viajar para outros países para conhecer cidades melhores? Então a gente precisa entender que a cidade é nossa, né? E parar um pouquinho, né, apenas de reclamar e tentar executar. E quem está na ponta também são pessoas que erram também. Não tem como só acertar. Quem está na ponta vai errar, vai acertar. Eu tenho certeza que eles querem acertar na maioria das vezes, mas às vezes não acontece. Então venha participar da nossa democracia, porque você vai começar a entender que é difícil, não é fácil, é o dia a dia que te ensina, vai sofrer bastante, mas é muito gratificante. Legal, olha aí, dica do especialista de hoje, falar menos, reclamar menos, agir mais, fazer mais. Pense nisso, vamos todos, né? Inclusive eu, pensarmos nisso. Tá, eu queria deixar uma frase que é a frase do nosso projeto, é que o bem vire moda. Para que as pessoas comecem a buscar isso no dia a dia. Que o bem vire moda. Que o bem vire moda. Muito bom, olha aí, vamos adotar essa frase então aí, que o bem vire moda, né, pessoal? Bom, é isso aí. Eu quero agradecer aqui, antes de ir para o final, agradecer novamente ao Connect Biz, que dá o apoio aqui no Podcast Network pela Croma TV. Também agradecer ao nosso patrocinador, a Solução Erudição, sua plataforma de aprendizagem. E também mandar um abraço, então, para o prefeito lá da cidade, onde você tem o projeto. Eu também sou de Osasco, né? O Rogério Lins. Inclusive, já é o segundo tema que trazemos aqui de gestores que realizam ações importantes dentro da cidade. Fica aí o convite, inclusive, para trazê-lo aqui para uma entrevista em algum momento, né? E a gente de repente viabilizar isso aí com ele, que a agenda dele também deve ser bastante apertada. Agradeço a você, muito obrigado em nome de toda a produção aí do Networker por sua presença aqui hoje conosco, tá? Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado a todos que estão nos bastidores aí fazendo com que isso seja possível, né? Muito obrigado a Deus pela oportunidade da gente poder falar com o público seleto. Parabéns, Ronaldo, por não desistir de buscar um mundo melhor. Você também é um instrumento de Deus na nossa sociedade, uma pessoa que busca sempre a paz social, uma pessoa que busca realmente fazer essa transformação. Aprendo sempre bastante com você, né? Confio em você, que acho que é a melhor parte. Hoje em dia, infelizmente, a gente não consegue ter esse sentimento com todas as pessoas, mas você é uma pessoa que passa credibilidade, então parabéns por tudo que você tem feito. E legal, mandar um abraço também para as pessoas que estão nos vendo, mandar um abraço para minha família, para minha namorada Ayla, né, para os meus sobrinhos também, para minha igreja e para todos aí que nos acompanham nas redes sociais. E quem quiser saber mais, é só digitar lá Rede Social de Osasco, no Instagram ou no Facebook, ou escrever. Escreve, não é DR não, escreve Dr. Rafael Alves Oficial no Facebook, ou Dr. Rafael Alves, que é a nossa outra página, ou Dr. Rafael Alves no Instagram. Você vai encontrar tudo que eu estou falando aqui, você vai comprovar lá na prática. Legal, amém. Eu agradeço aí a fala. E estará aí no GC, né, o endereço do Dr. Rafael Alves, e a partir desse endereço você poderá aí alcançar outras mídias sociais dele também para fazer esse contato. Quero aqui agradecer então a você que nos acompanhou nesse podcast Network, um super conteúdo aqui com o tema
projeto social de verdade, no caso o case da Casa do Terceiro Setor, da Rede Social de Osasco. Pedir mais uma vez para você que nos acompanha para se inscrever no nosso canal de YouTube da Croma TV, seguir as nossas mídias sociais, deixe o seu like caso tenha gostado do conteúdo, né? Acredito que você tenha gostado. Continue conosco aí semanalmente, todas as segundas-feiras, com um novo conteúdo sendo transmitido aí para você, especialmente durante toda a semana, de segunda a sábado. E não esqueça, hein? Baixe o app da Croma TV para que você possa nos acompanhar de forma mais prática, de forma mais acessível, tá bem? É isso aí. Então, obrigado a todos. Até o próximo Podcast Networker. Sintam-se abraçados.